Olá, crianças! Bom dia! Hoje nós estaremos estudando a terceira lição da nossa revistinha, a Explorer, que tem como tema central Tomando Posse da Terra Prometida. E o tema para a nossa lição de hoje é Raabe acolhe os espias. E o nosso texto de referência para o nosso estudo, ele se encontra em Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 24, que irá decorrer a história que nós iremos falar hoje. Porém, nós faremos a leitura inicial apenas de 7 versículos, do capítulo 2, do 1 ao 7. Mas antes de nós lermos, nós estaremos falando com Deus através da oração e pedindo a Ele direcionamento para mais um dia de estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, primeiramente te agradecemos pelo privilégio de poder falarmos de Ti, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, Senhor, que sabemos que são tantas, Senhor. Fica, Senhor, com as nossas vidas, porque somos fracos, falhos e imperfeitos, ó Pai. É em nome do Teu Filho Jesus que te oramos, hoje e sempre. Amém. Então, nós vamos ler 7 versículos. Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje fazendo uma perguntinha. Vocês devem saber o que significa espias, que aqui diz que Josué ele envia secretamente 2 espias para vigiar a terra de Jericó. O espia nada mais é do que uma pessoa que ela vigia. Então eles foram para vigiar as terras e tudo que acontecia ali dentro da cidade de Jericó. E Josué, então, ele dá uma ordem para os espias que era para que eles examinassem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. E eles foram. Chegando lá, eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. E os 2 espias, eles ficaram então na casa de Raabe, eles se hospedaram ali. Só que o rei ficou sabendo que alguns israelitas, eles tinham chegado à cidade à noite para espionar a terra. E o rei, com medo, o rei mandou um recado para Raabe, através dos seus mensageiros, dizendo assim: Os homens que estão na sua casa, eles vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 homens para fora. Mas olha só, Raabe, ela toma uma sábia e corajosa decisão e responde aos mensageiros do rei dessa forma:
Ah, é verdade. Alguns homens, eles vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eles eram. Acontece que já estava escuro e eles saíram, e eu não sei para onde que eles foram. Mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Porém, Raabe, ela tinha escondido os homens no terraço, na parte de cima de sua casa, debaixo de algumas varas de linho que estavam organizadas ali. E ela conseguiu que os mensageiros do rei, eles fossem embora, saíssem da cidade à procura dos espiões. E então foi que ela subiu até o terraço e disse a eles assim, está lá no versículo 8 até o versículo 13. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste a 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então Raabe, ela faz um pedido aos espias. Ela diz que ela sabe que o Senhor havia dado aquela terra ao seu povo e que eles ali, o povo de Jericó, eles estavam morrendo de medo por causa dos israelitas que estavam acampados próximo a Jericó. E que eles já haviam ouvido falar de tudo que Deus ele tinha feito desde o Egito, e que eles estavam sem coragem, eles estavam amedrontados. E ela reconheceu que o Senhor do povo israelita é o Senhor sobre toda a terra. E também fez com que eles fizessem uma promessa, que eles seriam bons com ela e sua família, assim como ela havia sido bondosa com eles. E eles respondem então a Raabe no versículo 14, que diz assim: Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. O que eles estavam querendo dizer? Eles estavam dizendo: nós prometemos. Se não cumprirmos, nós é que devemos morrer. Só que você não pode contar a ninguém sobre o que nós estamos fazendo. Quando o Senhor nos der esta terra, nós seremos bons para com você e toda a sua família. E a casa de Raabe, ela tinha sido construída numa muralha da cidade, em uma parte alta do muro da cidade. E por isso, ela pôde fazer com que os espiões, eles descessem pela janela de sua casa, usando uma corda. Raabe orientou para que eles fugissem para as montanhas e se escondessem lá, a fim de que não fossem achados pelos soldados do rei. E os homens, eles deram um cordão vermelho para Raabe e pediram para que ela amarrasse na janela como sinal. E assim, todos que estivessem dentro da sua casa, no dia em que a terra fosse invadida, seriam salvos, através daquele sinal que era aquele cordão vermelho que ela deveria deixar amarrado na sua janela. Então Raabe, ela esperou que os homens eles fossem embora,
ela amarrou o cordão vermelho na janela. E no versículo 16, Raabe, ela orienta os espiões para que eles fossem para a montanha e se escondessem lá durante 3 dias, para que os soldados do rei não encontrassem eles e voltassem então para a cidade de Jericó. E depois de passados 3 dias, os espiões, eles atravessaram o Jordão e foram ao encontro de Josué e lhe contaram tudo o que havia acontecido na cidade de Jericó e terminaram assim dizendo, no versículo 24: Certamente o Senhor nos deu toda esta terra para as nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Eles relataram para Josué tudo o que eles haviam percebido, que o povo da cidade de Jericó, eles tinham medo sim dos israelitas, porque eles já haviam ouvido falar de tudo que Deus havia feito pelo povo. E a Bíblia nos diz que Raabe, ela era uma mulher pecadora e o seu povo também. Mas Raabe, ela reconheceu que Deus era o Senhor e teve fé e coragem. E ela reconhece lá no versículo 11, quando ela diz assim: Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconhece então o poder e a grandiosidade do nosso Deus. E vocês se lembram que no início da aula nós oramos para que Deus perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas? Sim, nós devemos fazer isso diariamente, porque nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores. E quando nós desejamos fazer a nossa própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus em nossas vidas, nós praticamos muitas coisas erradas. Às vezes nós desobedecemos o papai, desobedecemos a mamãe, nossos avós, nós somos egoístas, podemos ser egoístas com o nosso irmão, com a nossa irmã, com quem quer que seja que esteja próximo a nós. Nós podemos mentir quando nós achamos que somos melhores que as outras pessoas, também estamos cometendo coisa errada, estamos cometendo pecado, dentre tantas outras coisas. E na palavra de Deus, o Senhor nos diz que a consequência do pecado, a consequência de quando nós erramos, é nós ficarmos separados dele. E por causa do pecado, Raabe e seu povo, eles corriam agora um alto risco de receber o castigo divino. Apesar de seu pecado, Deus amava Raabe e ele queria que ela pusesse a sua vida, a sua fé, que fossem depositadas nele. O poder e o cuidado de Deus pelo seu povo eram bem conhecidos na cidade de Jericó. E esse conhecimento, ele convenceu a Raabe de que ele era o único e verdadeiro Deus. E esse mesmo Deus, ele cuida de nós hoje. Ele quer nos salvar, ele quer perdoar hoje também as nossas falhas. Porém, nós precisamos reconhecer o nosso pecado diante do Senhor e crer que Jesus, ele morreu por nós. Por isso, reserve um tempinho, ore ao Senhor e peça para que ele perdoe as suas falhas, os seus pecados. O nosso Deus, ele é um Deus justo e ele está pronto para nos ouvir. E dessa forma nós já vamos terminando a nossa aula de hoje e, como de costume, nós estaremos falando o nosso moto do ano de 2021, que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tenham todos uma ótima semana.